Amém, pessoal? Aqui tá ligado aqui? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei como você está assistindo essa aula. Gente, tá um pouquinho louca, graças a Deus. Exercícios aí de domingo, mas não sei o que vou dar aula, podem ficar tranquilos, vocês não tem que ficar escutando essa voz aqui. Mas eu queria introduzir para vocês hoje quem vai estar ministrando aqui pra gente. A ideia é que durante essa escola a gente tivesse espaços abertos para a gente receber também amigos nossos que nós confiamos, que tem uma jornada aí com o Senhor, para também estar ministrando, né, aos nossos corações. E hoje a gente tem um amigo aqui junto com a gente, que é o Luiz Felipe. Ele vai se introduzir melhor, mas o Luiz é de São Paulo, ele vai passar uns dias aqui com a gente em Braga e ele vai ministrar hoje uma aula que é algo que ele tem vivência, algo que o Senhor tem ao longo dos anos incluído ele dentro do movimento de oração. Então é alguém que tem propriedade para ministrar para a gente a respeito dessa temática. Então eu queria que você estivesse aí com o coração aberto para receber, amém? Tanto vocês aqui, quanto os que estão em casa. Fica à vontade. E aí, pessoal, boa noite. Então, como a Débora falou, meu nome é Luiz Felipe, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Caçapava. Não sei se alguém é de São Paulo aí, do interior, né? Meu amigo Vitor ali também é quase meu vizinho. Enfim, quando a Débora falou para mim, me fez o convite a respeito da aula, né? Quando ela realmente falou que precisava de alguém, se eu podia realmente fazer essa aula, e ela falou que era sobre oração, eu fiquei muito feliz, confesso para vocês, porque é de fato aquilo que toca o meu coração, é aquilo que eu vivo bastante na minha igreja local, né? Hoje, lá em Caçapava, a gente tem uma base missionária, juntamente com uma casa de oração, uma igreja local, né? E ali a gente se movimenta nessas três áreas ali. E a oração está sempre no nosso meio, né? A oração está sempre... A gente está sempre envolvido nesse ambiente de oração. Então, estudar sobre oração, falar sobre oração é algo que, particularmente para mim, eu não me canso de estudar, não me canso de ouvir, não me canso de falar. E para mim vai ser um prazer falar sobre isso hoje aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração, né? Nada mais faz mais sentido que isso. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por mim, pelos meus irmãos aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo online também. E eu peço, Pai, para que o Senhor possa nos ensinar essa noite, Senhor. Pai, mais do que palavras ditas por mim, mais do que coisas que nós vamos falar e entender, Senhor, e construir, que seja o Seu Espírito Santo que gere esse entendimento no nosso coração. Que essa palavra ela seja guardada, Senhor. Essa semente ela seja colocada numa boa terra, Senhor, o coração dos nossos irmãos aqui. E Pai, que essa palavra também venha sondar os nossos corações e venha gerar frutos, gerar mudança, Senhor, gerar também, de certa forma, um impulso para que nós vivamos cada vez mais uma vida de oração mais íntima e profunda em Ti. Amém. Amém? Basicamente, eu gostaria de falar algumas coisas básicas a respeito de oração, né? Basicamente, eu entendo que a oração, antes de qualquer coisa, ela é um relacionamento. E é um relacionamento muito específico com uma pessoa muito específica, né? E eu gostaria que vocês abrissem, a gente vai caminhar um pouco na palavra nesse tempo, eu gostaria que vocês abrissem em Hebreus 11, a partir do primeiro versículo mesmo. Obrigado. Esse versículo é bem conhecido. Eu gostaria de ler do 1 ao 3. E depois o 6. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos,
e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Daí ele começa a falar um pouquinho a respeito de Abel, Enoque, enfim, daí a gente pula ali para o 6, falando, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que a recompensa de todos, e que recompensa todos quanto se consagram a ele. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, além de que a oração é um relacionamento, é a gente entender que a oração ela precisa ser acompanhada da fé. A oração, ela pode ser colocada como um ato de fé. E a gente percebe aqui que o que é a fé, e um versículo, em especial o versículo 6 aqui, a gente percebe que existem pessoas que se aproximam de Deus. E esse termo que eu gostaria de enfatizar, aqueles que se aproximam de Deus, é justamente essa característica daqueles que desejam viver uma vida de oração, uma pessoa que deseja se aproximar do Senhor. Então, acho que para trazer um fundamento, acredito que a gente pode caminhar um pouquinho nessa trilha, né? Trazendo o entendimento de que é um relacionamento, e um relacionamento baseado na fé, para aqueles que desejam se aproximar do Senhor. E basicamente eu vejo que a oração ela não foi algo criado quando o ser humano foi criado, né? A gente percebe que desde a eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles estão constantemente se relacionando, né? Então não sei se vocês já tiveram essa aula a respeito de Trindade, né? Mas obviamente não vou me aprofundar sobre isso, mas a gente entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em um constante relacionamento. E o que a gente falou aqui? Que a oração é um relacionamento, né? Então a gente percebe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes mesmo de criar o ser humano, antes mesmo de fazer toda a terra, eles já se relacionavam, eles já se comunicavam, eles já se amavam, né? Eles já faziam o que os estudos falam da pericorese, né? Aquele relacionamento, aquela dança da Trindade. E se a gente for ver, né, através dos ensinos de Cristo, Jesus ele nos chama para entrar nesse relacionamento. Ele nos chama para participar desse relacionamento. E a gente vê... Vamos abrir lá. Eu não anotei essa aqui, mas João 17... É um dos versículos que mais me tocam assim, a respeito das orações que Jesus ele faz para os seus discípulos. E aqui, só para trazer um contexto, né, de João 13 até o João 17, Jesus ele pega todos os discípulos, se assenta à mesa, né, logo no começo, no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos, né, e ele começa a ensinar para os discípulos. Na verdade, ele começa a falar algumas coisas que trazem um certo ensino para eles. Então, eles falam assim, cara, não deixe o seu coração se encher de ansiedade. Não deixe com que todas as coisas que eu acabei de falar para vocês, porque a gente está vendo de um contexto aqui, que Jesus ele acaba de falar sobre os finais dos tempos, ele acaba de falar sobre a vinda, as perseguições, tudo que vai acontecer. Daí ele senta na mesa e os discípulos estavam tipo assim, cara, o que vai acontecer? O Senhor acabou de falar que a gente vai passar por perseguição, o Senhor acabou de falar que todas essas coisas vão acontecer e que você vai partir e vai nos deixar. E os discípulos com o coração agitado, daí Jesus ele lava os pés dos discípulos, começa a acalmar eles. E essa eu acho que é uma das sequências de capítulos que eu mais gosto, porque é de fato Jesus sentado à mesa trazendo ensino aos discípulos, trazendo ensino com amor, trazendo ensino com cuidado, e no final de todas essas coisas ele ora por nós, na verdade ele ora pelos discípulos, né? E acaba orando por nós também, no versículo 15 do capítulo 17. Não oro para que... Não, desculpa. Deixa eu ver aqui, no versículo 20, desculpa. Capítulo 17, versículo 20. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviastes. Então, só essa parte eu acho que já basta
para a gente entender o quanto Jesus, em todo o tempo que aqui na Terra, ele queria mostrar para os discípulos de que, cara, eu sou um com Deus, eu sou um com o Pai é um comigo, nós somos um em nosso relacionamento e está sendo aberta uma porta para que você também seja um conosco. Está sendo aberta uma porta para que você também participe desse relacionamento. E essa porta que é aberta é a oração. Jesus, ele nos chama para a oração, não somente para que a gente peça as coisas para ele, não somente para que a gente venha e, estou com algum problema financeiro, estou com alguma questão na minha vida pessoal, estou com algum problema emocional, eu preciso pedir algo para o Senhor, eu preciso que ele me ajude em algo. Não, antes de qualquer coisa, ele fala assim, eu quero me relacionar com você. Assim como o Pai e o Filho se relacionam, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na real, né? A Trindade, ela se relaciona entre si. Deus, ele quer que nós participemos de tudo isso. Por isso é tão bela a questão da oração, por isso é tão linda, tão profunda. E por isso também que exige fé, porque nós estamos nos relacionando com Deus. E às vezes isso pode ser um pouco além do que nós carnalmente podemos entender, né? Enfim, tá tudo certo, pessoal? Eu tô falando rápido, tá tudo tranquilo? Amém, que bom. Além de ser um relacionamento, gostaria também de pontuar que a oração, ela também é uma disciplina, né? Alguém de vocês já leu Celebração da Disciplina? Celebração da Disciplina é um livro muito massa que ele fala não somente sobre oração, mas ele fala sobre oração, jejum, meditação, solitude, enfim, uma série de coisas que são disciplinas bíblicas que nós, como cristãos, precisamos praticar, né? E a disciplina já vem do nome da palavra, né? É algo que você precisa se disciplinar para fazer. A oração, naturalmente, do ser humano, ela não é natural do ser humano. Nós precisamos precisa haver um impulso do nosso coração, um impulso do nosso espírito, uma vontade e uma força mesmo sem vontade, na verdade. Não precisa nem haver vontade, precisa haver um impulso nosso para que nós possamos praticá-la e ao decorrer do tempo ela vai começando a se tornar normal em nossas vidas. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei, a meditação é uma disciplina. É uma disciplina que nos introduz à vida interior. A gente fala sobre o jejum, que é uma disciplina também que não somente não toca na questão física, mas ela traz uma questão de uma fome espiritual também. Não sei se vocês já falaram a respeito também de jejum, enfim, é uma prática que faz muito sentido com essa questão de oração. E a gente percebe que o estudo também é uma disciplina que ela aperfeiçoa a nossa mente, é o que nós de fato estamos fazendo aqui, minuciosamente a palavra, mas todas as disciplinas, o jejum, a meditação, a solitude, se ela não tiver a oração, ela é inválida, porque a oração é quem nos conecta com Deus, a oração é quem nos centraliza para a vontade do Senhor. E a gente vai começar a caminhar um pouquinho nesse entendimento também. Eu sei que tenho 2 períodos, nesse primeiro período eu quero trazer um pouco uma base para vocês, e no próximo período eu quero trazer um pouco uma prática a nível da nossa vida pessoal, a nível da igreja também, tá? E vamos caminhar aqui para Tiago 4. Esse é um versículo bem interessante, que todo mundo que vai falar sobre oração fala sobre ele também. E eu não poderia deixar ele de fora. Tiago 4:3. Amém? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar os seus próprios prazeres. E daí vem uma questão que eu gostaria de abordar com vocês, que é a questão de entender o coração de Deus. A oração ela é intimamente ligada com aquilo que está no coração de Deus. Nós oramos trazendo um relacionamento. Qual que é o motivo de nós nos relacionarmos com o Senhor? Obviamente, para nós entendermos quem Ele é, para nós entendermos as vontades do Senhor para a nossa vida, mas principalmente para que nós conheçamos o coração de Deus. No coração de Deus existem todas as respostas e é suficiente para você para viver a sua vida inteira, né? E basicamente aqui a gente percebe que Tiago ele fala que, cara, quando vocês pedem, vocês não recebem,
porque vocês pedem de forma errada, para gastar com os seus próprios prazeres. E pedir do jeito certo, né? Então a gente olha e fala assim, tá bom, mas como que a gente pede do jeito certo? É entender que a partir do momento que nós a partir do momento que nós começamos a nos relacionar com o Senhor, nós começamos a ter os nossos prazeres transformados. E progressivamente o Senhor ele vai nos mostrando o coração dele. E, cara, isso é algo muito, muito belo. Mas antes de eu partir para esse ponto, existe uma questão que está no meu coração nesses últimos tempos, que as mídias sociais, elas têm cada vez mais nos distraído, né? Não sei se todos aqui têm Instagram, todos aqui mexem, né, nos Reels, assim, mas cada vez que passa, mais o mundo ele nos proporciona coisas para nos distrair. E durante todas essas distrações eu vejo que existe uma semente maligna do diabo em algumas coisas bem sutis, e até mesmo nas coisas que são cristãs, vamos dizer assim, né? Qual que é a questão? Hoje, por conta de o algoritmo mostrar muitas coisas, né? A gente começa a enxergar muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto. Não sei se vocês já se depararam com isso, né? Então, cada hora tem um assunto no hype, né? Então, agora, pelo menos lá no Brasil, era o bebê reborn, tinha as questões do legendário, depois tem as questões sei lá do quê. Enfim, várias coisas começam a pipocar e daí logo várias pessoas começam a escrever a respeito disso. E homens que são relevantemente importantes assim no mundo gospel, né? E qual que é a questão que eu comecei a pensar e observar a respeito disso? De que o diabo ele tenta desviar o nosso foco das palavras que o Senhor tem para o momento que nós estamos através dessas sutilidades. E como eu tento tentar explicar a respeito disso? Que são vários homens influentes que falam sobre aquilo que está no hype e não sobre aquilo que está no coração de Deus. E por ser muitas pessoas falando, às vezes se você não discerne aquilo que está sendo dito, você não discerne no Senhor, você não ora, você pensa que aquilo que está sendo muito falado é o que está no coração de Deus. Deu para entender? Às vezes, cara, muita gente está falando, daí você fala, caraca, mano, olha que confirmação, essa pessoa falou, essa pessoa falou, essa pessoa falou, essa pessoa falou. Mas se você não tem um relacionamento com o Senhor, se você não discerne aquilo que de fato está no coração de Deus para esse tempo, você cai em engano, porque você vê todo mundo falando, mas você mesmo não tem um senso de discernimento dentro de você que vai te falar assim, cara, isso sim é para a gente falar sobre. Isso aqui é só mais um ganancioso querendo cliques. Isso aqui é só mais uma pessoa querendo atacar outra, né? Então, existe uma profundidade em todas as coisas que nós estamos vivendo hoje. E querendo ou não, as redes sociais, as mídias, todas as coisas que nós estamos envolvidos, elas interferem diretamente nas nossas vidas. Então é muito importante nós entendermos que na oração nós conseguimos discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Independente que seja falado coisas da Bíblia. Às vezes o cara que está falando lá, ele está usando textos bíblicos, mas dentro do coração dele, ele não tem uma motivação proveniente do Senhor, tem uma motivação má. E porque todos estão falando, porque todos estão pegando esse gancho, às vezes a gente, por falta de conhecimento, pensa que aquilo é a palavra do Senhor para o momento. E, infelizmente, a gente acaba caindo, a gente acaba se desviando do verdadeiro propósito. Porque existe um propósito do Senhor para nós no tempo onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, na nossa vida. E se nós não tivermos a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Deus bem alinhado, esse propósito ele pode se desviar e a gente vai ou postergar aquilo que o Senhor tem para nós, ou, infelizmente, a porta vai passar e a gente não vai viver, né? Enfim, eu abri esse parênteses para justamente mostrar para vocês que existe algo que o Senhor ele quer mostrar para nós, para os tempos de hoje. Existe algo para essa igreja, né? Para a igreja que você está assistindo aí online também. Existe algo para essa cidade, existe algo para essa região, existe algo para o Brasil, enfim, existe algo para o lugar onde você está. E algo que Deus quer que você participe. O Senhor, a gente vai falar um pouquinho na segunda parte,
que Deus ele é um Deus relacional. Ele ama que você faça parte daquilo que Ele está fazendo. Só que para que todas essas coisas sejam alinhadas e aconteçam de maneira perfeita, é necessário que a nossa vida de oração esteja bem estruturada no Senhor. E uma das coisas lindas que acontecem quando a gente começa a estruturar a nossa vida, a gente começa a nos disciplinar em oração, é que nós começamos a ter nossa visão e o nosso jeito de ser transformado pelo Senhor. Os nossos olhos são transformados. E é incrível isso, meus irmãos. Quando você começa a orar por algo, naturalmente o coração de Deus por aquele algo é colocado em você. E meus pais, eles são pastores lá em Caçapava, né? E uma vez eles trouxeram um ensino para a igreja que me marcou muito. E que era um ensino a respeito de amar onde você está, né? Amar o lugar onde Deus te colocou. E uma dica que a minha mãe falou assim, cara, você quer amar Caçapava, né, que é o nome da cidade? Ora por ela. Eu tenho certeza, meus irmãos, não sei se todos aqui são de Braga, ou, enfim, mas pensa na cidade onde você está. Se você hoje tem um amor pela sua cidade, ou hoje de fato você não gosta do ambiente onde você está, experimenta orar por ela, para você ver a transformação que vai haver no seu coração. Aos poucos o Senhor ele vai te transformando, aos poucos o Senhor vai mudando o modo de você pensar. E gente, isso foi uma verdade muito grande, inclusive para eu vir para cá. Eu estava orando ao Senhor a respeito das coisas que eu ia fazer aqui na Europa, nessa viagem que eu estou tendo, e o Senhor me conduziu a orar pelos povos islâmicos, né, pelo povo muçulmano, enfim. E na hora que eu comecei a orar, já me veio um sentimento não tão bom assim no meu coração, por causa de perseguições, por causa de várias coisas que acontecem, né? Mas eu comecei a orar e o Senhor ele falou assim, não, eu quero transformar o seu coração em relação a eles. Eu quero que você olhe diferente. Eu não quero que você olhe com os seus olhos, eu quero que você olhe com os meus olhos. E o Senhor começou a transformar. E Ele começou a me revelar um pouquinho algumas coisas. E só trazendo um parênteses a respeito disso, eu não sei se vocês sabem, né, mas o povo islâmico ele vem da raiz de Ismael, né? E a palavra Ismael é o Senhor me ouviu, né? O Senhor me viu. E o Senhor ele revelou, falou assim, cara, esse povo que muitas vezes você está com ódio no seu coração, você está com raiva, você está orando numa ótica errada, esse é o povo que tem a raiz que eu ouvi ele. E eu quero te mostrar que, imagina o povo que eu ouço, né, que tem a raiz do nome, Deus ouviu, ele se volte para mim. O que vai acontecer com o povo que se voltar para mim? O povo que eu ouço se voltar para mim? Se não for um avivamento, eu não sei o que é, né? Enfim, isso é um exemplo bem prático, gente, da palavra do Senhor trocando a nossa ótica a partir da oração. Então é isso que o Senhor ele deseja para mim e para você no meio da oração. Transformar o seu jeito de olhar, transformar o seu jeito de viver, transformar o seu modo de fazer as coisas para o modo dele. Porque a partir do momento que você começa a se relacionar com ele, ele começa a colocar em você as características que existem nele. Amém, pessoal? Vocês estão comigo? E a gente tem um exemplo que é supremo, né? Jesus é o nosso exemplo supremo a respeito de oração. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Hebreus 5, né? A gente estava ali já, se não me engano. Não. Mas Hebreus 5. Hebreus 5, a partir do 7. Durante seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrima. Aquele que podia salvar da morte, tendo ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato dele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
E aqui a gente percebe, né, a gente vai lendo a carta aos Hebreus aqui, que ele já começa trazendo a supremacia de Cristo logo no início, né? Começa falando a respeito do poder de Jesus, que ele é acima de todo nome, ele é acima de todo homem. Mas aqui em específico a gente percebe que ele está falando de Jesus, aquele que não se considerou tomar aquilo que Deus tinha, né, ser igual a Deus. E durante os seus dias na terra, ele ofereceu orações e súplicas. E ele foi ouvido por causa de algo. Vocês perceberam por que ele foi ouvido? Por causa da sua reverente submissão. E aqui o Senhor nos dá um presente. Ele fala assim, cara, você quer ser ouvido? Ore e viva com reverente submissão. Ore e viva com reverente submissão. É a chave que nós precisamos ter para entender o modo de orar, o modo de viver, o modo de agir. Nós temos como Jesus um supremo exemplo. E ele, nos seus dias, nos dias da sua carne, né, em algumas versões, ele orou e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. E, basicamente, Jesus, ele além de ser o nosso exemplo, ele é o nosso mestre, o nosso ensinador, né? E trazendo novamente para os dias que Jesus ele caminhava com os discípulos, teve um momento que os discípulos eles chegaram, né? Falaram assim, cara, Jesus, João ensinou os seus discípulos a orar. As pessoas, os mestres ensinam os seus discípulos como orar. E o Senhor, ensina-nos como orar. E Jesus, ele nos ensina, né? Mateus 6. Se você puder abrir. Meus irmãos, vou falar para vocês que uma das coisas que eu mais amo dentro da vida de Jesus é o Sermão do Monte. É algo que eu dedico já há alguns anos da minha vida estudando. E, cara, existe uma riqueza tão grande no Sermão do Monte, existe uma riqueza tão grande no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E, naturalmente, também, isso tem meu coração porque, cara, é o ensino do próprio Cristo. É o ensino do próprio Deus encarnado para os seus discípulos. Eu acho que não existe nada mais puro do que o próprio Deus encarnado ensinando aquilo que nós precisamos fazer. E ele nos ensina como orar. O Pai Nosso, né, no caso, é Mateus 6, do 7 ao 15. E existem 3 pontos que eu gostaria de falar aqui nele. Eu não vou destrinchar a oração, mas eu gostaria de falar 3 pontos interessantes que dizem respeito à nossa prática de oração. Mateus 6, a partir do 7. Quando orardes, não useis de vã repetição, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão vos orei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes os homens as suas ofensas, assim como o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Existem três pontos, como eu falei, que eu gostaria de enfatizar aqui. É que a primeira parte, o primeiro tópico é logo no início, no versículo 9, que ele fala assim, Jesus ele deixa bem claro, quando vocês orarem, orem desta maneira. E é um ponto bem simples, mas é muito pontual, assim, muito marcante. Porque o que diz esse versículo, o que diz essa expressão, quando orardes? Diz respeito a que Jesus ele espera de nós uma disciplina de oração. Mais do que nós precisamos entender que na palavra nós precisamos orar, mas Jesus, ele espera de nós, homens e mulheres que se relacionam com ele,
Assim, cara, eu quero que você seja meu discípulo, eu quero que você siga aquilo que eu estou falando, eu preciso que você se relacione comigo, eu quero me relacionar contigo. Então Jesus, logo no início da oração aqui, ele já fala, cara, quando vocês orarem, ou seja, quando vocês estiverem fazendo aquilo que já é rotina para vocês, orem dessa maneira. Então é esperado de nós, discípulos do Senhor, orarmos. O segundo tópico é um pouquinho mais atrás ali, que na parte do 6 aqui fala assim, tu quando orardes, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. E existem às vezes algumas discussões a respeito desse versículo, mas eu nem quero entrar nesse mérito, eu quero focar naquilo que Deus ele espera de nós no lugar de oração. E vocês perceberam o que Deus faz quando a gente está no lugar secreto, vamos dizer assim? O que Ele faz? O Pai que te vê. O Senhor, Ele não necessariamente Ele quer que você entre no lugar de oração e saia falando, saia jogando tudo que você tem para o Senhor. O Senhor, o Pai, o seu Pai, Ele quer te ver. Por isso que é mais do que um relacionamento de pedido e resposta, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de paternidade. O pai, né, não sei quantos são pais e mães aqui, mas às vezes você, só de olhar para o seu filho, você já sabe o que ele precisa, certo? Naturalmente, o pai e a mãe, eles encarnam um espírito ali de cara, eu olho para o meu filho, eu já sei o que ele precisa. E é justamente igual Deus para conosco. Às vezes a gente não precisa falar, às vezes a gente não precisa chegar e debruçar e falar todas as coisas que a gente está sentindo, todas as coisas que a gente está pensando. Às vezes sim, mas o mais importante aqui que Jesus nos ensina é que o Pai, Ele quer nos ver, falando ou não falando, chorando ou não chorando, tendo palavras para falar ou não tendo nada para falar. Ele só quer falar que você fala assim, Senhor, me veja, eu estou aqui. O seu filho está aqui, Deus, eu quero você. E o Senhor sabe aquilo que eu preciso, o Senhor sabe o que está no meu coração, o Senhor sabe aquilo que está me afligindo. Então, meus irmãos, se você não sabia, o Pai, Ele quer te ver. Deus, Ele quer te ver. Deus, Ele proporcionou toda essa disciplina que é a oração para te ver, para se relacionar com você. É um amor tão grande, meus irmãos. É um amor tão grande. E, por último, só trazendo esse entendimento a respeito também do Pai Nosso, uma vez eu li num livro que o Pai Nosso, ele nada mais é do que se você pegasse todas as orações possíveis, válidas, né, do Senhor, orações que não são para seus bel prazer, né, no caso, todas as orações que vêm do Senhor, se você resumir todas ela cai no Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração completa mais resumida que a gente pode ter. Então, por que eu falo isso? Porque Jesus ele aqui traz um modelo, não porque nós precisamos orar isso como uma reza, como algo que a gente precisa repetir isso todos os dias. E se você fizer isso também não tem problema. Mas a questão é que Jesus ele coloca todos os pontos importantes da sua vida e do seu ser e da humanidade dentro aqui. Então ele fala, Senhor, Pai nosso que estás no céu. Então a gente percebe a paternidade de Deus, a gente percebe que o Senhor ele é um, a gente percebe, enfim, inúmeras coisas, santificado seja o teu nome, a gente percebe a adoração ao Senhor, a gente percebe que é um pedido, Senhor, santifica o seu nome. Enfim, a gente vai caminhando, mas todo o Pai Nosso, toda a estrutura do Pai Nosso, ela traz o entendimento de tudo que nós precisamos. Aqui existe todas as coisas que você precisa, todas as questões que você pode orar, você vai encontrar nesses versículos. Amém? E agora trazendo um pouco na questão do trabalho do Espírito Santo para a nossa vida, a respeito da oração, a nossa oração ela precisa ser totalmente espiritual, né? E
E é interessante que todas as vezes que a gente vai orar, todas as vezes que a gente, na verdade, a gente vê Jesus orando, os discípulos orando, homens que de fato estão sendo guiados pelo Senhor orando, a gente dificilmente vai ouvir, Senhor, que se essa for a sua vontade, faça isso. Se essa for a sua vontade, faça aquilo. Tem um momento que Jesus ele fala assim, Deus, seja feita a sua vontade. Mas ele não fala assim, Senhor, se for da sua vontade, cura esse cego. Senhor, se for da sua vontade, mova isso daqui. Não. Por que não? Porque Jesus ele orava baseado naquilo que o Espírito Santo conduzia ele no seu coração. E da mesma forma nós precisamos entender que a oração ela é uma prática tão simples que uma criança pode fazer, mas ela é tão profunda que a gente vai entender que o Espírito Santo precisa nos guiar em nossas orações. Não é algo que a gente vai fazer ao léu, não é algo que a gente vai fazer assim, tirei do meu bolso aqui essa oração. O Senhor, ele tem uma forma que ele responde às orações. No momento em que nós acessamos o coração dele e correspondemos a essa oração. Eu gostaria que vocês abrissem em Romanos 8, 25. Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Meus amigos, vocês, nós como homens carnais, nós não sabemos como orar. Nós precisamos que o Espírito Santo que habita em nós, ele gema, né? ele interceda ao Pai com gemidos inexprimíveis, gemidos que são impossíveis de expressar com palavras, para que acesse o coração do Pai. E esse Espírito que habita em nós e que conhece o coração do Pai, porque ele está em constante relacionamento com o Pai, ele vai revelar a nós a vontade do Pai. E uma vez que nós oramos debaixo dessa vontade, oramos baseado nessa vontade, as coisas elas acontecem, as orações elas são respondidas, né? Então, eu sei que vocês têm a casa de oração aqui, e nada mais é do que isso, a casa de oração nada mais é do que isso. Senhor, o que está no seu coração a respeito dessa cidade? Senhor, o que está no seu coração a respeito de mim? O que está no coração do Senhor a respeito da minha família? Eu quero corresponder a isso. E o Senhor, com o seu grande amor, nos deu o Espírito Santo, o nosso auxiliador, aquele que nos ajuda a decifrar a eternidade e a profundidade do coração do Pai. A gente percebe na palavra do Senhor que o Senhor fala assim, cara, os meus pensamentos são infinitamente maiores que os seus, os meus planos são infinitamente maiores do que os seus. E às vezes a gente acaba colocando isso somente num contexto mais coaching, né? De, os planos para a sua vida são maiores do que você imagina. Mas na verdade ele traz uma questão de que, cara, os pensamentos de Deus são tão complexos que você precisa que o Espírito Santo te auxilie. Você sozinho não consegue, meu amigo. Você sozinho não consegue, minha amiga. O Espírito Santo nos auxilia nessa nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele clama ao Pai com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos alcançam o coração do Pai. E essa revelação do coração do Pai é revelada a nós no lugar de oração. E quando isso nos é revelado, quando o coração do Pai é nos revelado, aí sim, nós oramos e essa oração ela é respondida e nós participamos daquilo que o Senhor está fazendo na terra. E, cara, o Espírito Santo, ele precisa ser algo, ele precisa ser lembrado nos nossos dias, né? Existe um livro do Francis Chan que fala que é o Deus esquecido, né? Muitas vezes a gente lembra do Pai, lembra do Filho, o Espírito Santo, a gente deixa, o Espírito Santo é aquele que vai dar um arrepiozinho pra gente ali no culto. Mas não, o Espírito Santo, ele nos auxilia a orar. E mais, meus amigos, a gente está falando a respeito de um relacionamento. E quando a gente olha para Deus, a gente vê, cara,
se você for parar para pensar friamente, como algo finito, imperfeito e pecador como nós, conseguimos nos achegar ao santo Deus, poderoso, aquele que a voz ela destrói os cedros do Líbano, a voz como que a voz de trovão. Como a gente pode acessar tão terrível lugar? Daí a gente vê a beleza do Espírito Santo em Judas. Aí você não precisa nem abrir, mas olha que perfeito. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Quem que é esse cara? É o Espírito. E, só para vocês anotarem aí, é Judas, no versículo 24. Ele é poderoso para nos apresentar, nós, imperfeitos, apresentar-nos sem máculas, apresentar-nos limpos diante do Deus perfeito, diante do ambiente de glória. Amém, meus irmãos? Isso é muito legal. Enfim, a oração ela é algo que é uma prática que nós precisamos começar a levar ela mais a sério. Entender que não é somente algo que nós temos que fazer aqui no culto, não é algo que somente nós precisamos fazer quando nós iniciamos uma refeição, não é algo que a gente tem que fazer somente para iniciar reuniões, para orar no culto, ou quando a gente está junto em comunhão com alguns irmãos. A oração ela deve ser nosso estilo de vida. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver a oração. Nós precisamos viver o relacionamento com o Senhor. E para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês Isaías 55. Isaías 55, 6. Que fala assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará para aquilo que eu a designei. E por que eu estou lendo esse versículo aqui para a gente finalizar? Porque qual que é a ideia de que a gente construiu aqui? A gente falou um pouco a respeito da oração ser um relacionamento, um pouco da oração ser uma disciplina, mas principalmente de que a oração ela precisa ser embasada no coração de Deus. Ela precisa nós precisamos encontrar o que está no coração de Deus e a partir daquilo externar, colocar isso para fora. E aqui a gente percebe que não somente a gente traz para a realidade da terra aquilo que está na realidade dos céus, na realidade eterna, liberando os decretos eternos do Senhor, mas a gente acaba de descobrir a fórmula da oração perfeita, a oração que não falha, a oração que ela sempre vai ser respondida. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os planos dele são mais altos, e a palavra dele, no final desse versículo, fala que ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela atinge o que ela foi destinada a atingir. Então, uma vez que nós encontramos o coração do Senhor, e essa palavra que está no coração dele, esse desejo que está no coração dele, e nós proclamamos, nós participamos daquilo que o Senhor vai fazer na terra. Nós participamos dos decretos dele, e esses decretos não voltarão vazios. Esses decretos é impossível de não acontecerem, porque ele veio do Senhor. Enfim, meus irmãos, essa é um pouquinho a base do que eu queria trazer. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que nós teremos um break aí de 10 minutos, Então fiquem à vontade aí, depois nós retornaremos.
Vamos nos assentar. Fechou? Estamos todos aqui? Só para trazer um contexto daquilo que a gente estava falando, né, para a gente relembrar. A gente, há 10 minutos atrás, estávamos falando a respeito da oração como um relacionamento, certo? A oração como uma disciplina. Entender que Jesus, ele é o nosso maior exemplo a nível de oração e ele nos ensina, tanto através do Pai Nosso, quanto através das suas orações pelos discípulos e por nós, como orarmos, como participarmos, o que é a oração, certo? Então a gente percebe no Pai Nosso como a gente orar, e a gente percebe em João 17 que o porquê que nós estamos nos relacionando com o Senhor, o porquê que tudo isso acontece, porque Deus, que é que se relaciona entre as suas pessoas, Ele também quer que nós sejamos um com Ele. Ele também quer que nós participemos desse relacionamento. Enfim, basicamente é isso. Eu vejo que a oração também é algo que nos alinha, né, ao objetivo que o Senhor tem na terra para nós e para o ambiente onde nós estamos, certo? Então, eu acho que uma das palavras que muitas vezes surgem na cabeça de novos convertidos, ou até mesmo de pessoas que ainda não entenderam isso, qual que é o meu chamado, né? Qual que é o chamado de Deus para a minha vida? E tem uma notícia boa, cara, isso não é difícil de entender. É basicamente você entender o coração do Senhor para o lugar onde você está. Isso a gente consegue fazer através da oração, certo? Então, o que o Senhor está fazendo no ambiente onde você está, na comunidade que você está, esse é o chamado para você nesse momento. Amém? Esse é o resumo daquilo que a gente falou. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido claro. E agora eu queria falar um pouquinho a respeito da oração e a importância da oração no contexto da igreja local, né? E para iniciar, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Amós 3:7. Gente, esse versículo me deixa muito animado. Ele já está aqui, ó. Eu consigo abrir ele até rápido. Amós 3:7. Com certeza o Senhor soberano não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Gente, olha que profundo. Olha a profundidade desse versículo. A palavra do Senhor está falando aqui que Deus não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus amigos, aos seus servos, né, os profetas. O que isso quer dizer? A primeira coisa que isso nos diz é que, diferente de todos os outros deuses da terra, o nosso Deus, ele é um Deus relacional, né? Então, os falsos deuses que a gente vê em mitologias, em outras religiões, elas sempre pregam um Deus tirano ou um Deus que é muito afastado do seu povo, um Deus que somente procura adoração a si. Mas o nosso Deus, o verdadeiro Deus, ele é um Deus que ama se relacionar com os seus filhos. E não é à toa que ele não somente ele nos tira da posição de servos, né, de somente sermos servos e adorar ele, mas ele nos resgata e fala assim: não, vocês são filhos. Eu te resgatei para que você hoje seja meu filho. E não somente isso, eu quero que você participe comigo das coisas que eu estou fazendo na terra. Olha que profundo, a gente já está caminhando nesse entendimento, né? Que a gente conhece o coração de Deus e através dele a gente participa. Mas aqui a gente percebe uma profundidade maior ainda, que Deus, antes de fazer algo, não porque Ele precisa da nossa aprovação, não porque Ele precisa de usar a gente, mas antes de fazer algo, Ele fala assim: não, eu quero que o pastor Gessé, nesse momento, ele seja o canal daquilo que eu vou fazer nesse determinado momento. Eu quero que o Vitor seja o canal daquilo que eu vou fazer nesse momento. Deus, ele é tão maravilhoso que ele quer
que nós participemos da obra maravilhosa dele. Nós, resgatados, que antes estavam subjugados pelo reino das trevas, ele matou esse cara e nos trouxe para sermos filhos, para participarmos daquilo que ele fala. Então Deus, a gente precisa entender que ele é um Deus pessoal e relacional. Não é à toa que ele criou esse método de relacionamento para a gente. Então, após isso, trazendo esse contexto, trazendo esse entendimento, eu gostaria de construir um pensamento com vocês. E esse pensamento ele começa em Mateus 16:15, que é um versículo bem famoso também. E nada mais é do que um versículo que também vai trazer um embasamento de quem nós somos. Mateus 16:15. Então Jesus interpelou. Na verdade, vamos começar no 13 aqui, Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga que Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que estás nos céus. E dessa mesma forma eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por que eu estou trazendo esse versículo? Como eu falei, vamos construir um pensamento aqui. A gente acabou de entender que a revelação de Cristo, quem Jesus traz fundamento para a igreja, certo? Sobre essa revelação que Pedro teve, a gente entende que a igreja ela está fundamentada. E essa igreja que está edificada nela, ela tem uma característica que a gente vai ver em 1 Pedro 2, 4 ao 11. Vamos lá. Vamos construir esse pensamento juntos. 1 Pedro 2, 4 ao 11. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Porquanto, assim como está registrado nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Enfim, eu acho que essa parte já responde aquilo que eu queria trazer, Então, o que a gente acabou de perceber aqui? Que Jesus está caminhando com os discípulos, ele fala com os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E daí eles falam: alguns dizem que é os profetas, outros dizem que é Jeremias, enfim. E daí Jesus fala assim: cara, quem vocês dizem que eu sou? E daí Pedro, através de uma revelação do Espírito Santo, ele fala: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: cara, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. E o que a gente descobre aqui em 1 Pedro 2? Que a igreja do Senhor é uma casa espiritual, certo? Vocês perceberam aqui que, achegando-vos a ele a pedra viva, que é Jesus, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, eu e você, somos pedras vivas, nós somos edificada casa espiritual, com o propósito de sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que está falando aqui, meus irmãos? Que existe um fundamento. Jesus, a revelação que Jesus é o Filho de Deus, é o fundamento. Ele é um fundamento do quê? De uma casa espiritual. E essa casa ela é construída como? Com pedras espirituais, que somos eu e você. Então, uma casa espiritual construída por pedras espirituais, que tem como edificação o próprio Cristo, a revelação de quem Cristo é. E essa é, meus irmãos, a casa de Deus. Deus
habita nessa casa espiritual. Amém? E essa casa, ela tem um nome, certo? A gente vai perceber em Isaías 56 que essa casa tem um nome, e eu não vou aprofundar muito em respeito a isso, mas em Isaías 56, se você for olhar, essa casa ela tem um nome, uma característica muito bem definida. Isaías 56, 7. Não, isso aí mesmo, Isaías 56, 7. Todos estes trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês entenderam aqui o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo? Então, existe uma casa espiritual formada por pedras espirituais. Essa casa ela tem como fundamento Cristo, e essa casa ela tem um nome: casa de oração para todos os povos. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nessa questão de casa de oração, né? Enfim, dessas questões que vocês já entendem também e vivem, mas eu queria dizer que a oração ela é tão importante para o nosso contexto que se tivesse uma placa na casa de Deus, eu ia falar assim: essa casa é uma casa de oração para todos os povos. A placa da casa de Deus, assim, né? É casa de oração para todos os povos. E essa casa de oração, vocês entendem que somos nós. Nós somos casa de oração. Eu e você, como pedras espirituais, edificamos uma casa que é chamada casa de oração. Por isso que é tão importante nós entendermos. A gente estava falando muito a respeito da questão de nós, né? Como... Opa, bati aqui no microfone. Desculpa para a galera online. É muito importante a gente entender que... por isso que eu estava falando a respeito da questão individual, mas hoje, agora, né, nesse momento, eu estou falando sobre o coletivo. Nós, como igreja, existe uma importância da igreja se relacionar com a oração. E nós, como pedras espirituais, diz respeito a realmente tijolos ali que constroem uma casa, e eu consigo desenhar isso na minha cabeça como a pedra, a pedra bem lapidadinha, é a pedra que tem um relacionamento com o Senhor na sua casa, um altar individual, para que quando ela chega no altar coletivo, construindo uma casa, essa casa ela seja bem construída. Então a gente percebe que isso traz um entendimento de que nós, como pedras espirituais, precisamos lapidar a nossa pedrinha no nosso individual, para que quando nós nos acheguemos à casa espiritual, construamos algo para o Senhor, todos nós, com nossos altares individuais bem construídos, bem fundamentados, façamos uma linda casa ao Senhor, e essa casa ela seja uma casa de oração. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus 3, só para a gente confirmar isso que a gente está falando aqui. Hebreus 3, 6. Só para você não pensar que eu estou falando abobrinhas. Hebreus 3, 6 vai falar assim: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isso é, se retivermos com fé, esperança, a coragem e a esperança... Com fé perseverante, a coragem e a esperança no qual gloriamos. Ou seja, aqui o autor de Hebreus ele já nos mostra o que a gente acabou de construir, que nós somos casa de Deus. Essa casa é construída por pedras espirituais. Essa casa tem um fundamento bem definido que é Cristo, a revelação de quem Cristo é. E essa casa, ela é chamada casa de oração. E existe algo muito interessante se a gente for começar a olhar para as habitações que Deus teve ao longo da história. A gente percebe que a gente teve o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo, né, de Salomão, e todos esses tabernáculos, esse templo, ele foi dado por Deus para homens. Ele foi dado um modelo. Então, a casa de Deus, ela não é uma casa feita por pensamentos humanos. O homem vai lá e constrói a casa de Deus da maneira como ele quer. Deus, ele sempre deu ao homem
o modelo de como deve ser feita a casa que ele habitará. E não é diferente de nós. Nós, como casa de oração, precisamos entender e capturar dos céus aquilo que nós precisamos ser hoje como casa de oração aqui na terra. E a gente precisa entender que a igreja, ela é uma casa de oração não porque ela tem orações ocasionais ou porque ela flui uma casa de oração aqui com turnos, é porque ela vive no ambiente de oração. São formados por homens e mulheres que estão diariamente no lugar de oração, diariamente construindo um altar individual que, quando traz para o coletivo, se potencializa a ponto de que a casa do Senhor ela seja reconhecida como uma casa de oração para todos os povos. E a gente precisa entender o modelo que está nos céus. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem como modelo nos céus, para que nós possamos construir isso em unidade aqui na terra. E o modelo que a gente percebe que existe nos céus é um modelo que para alguns é chamado de modelo dia e noite, né? É um modelo de vida, que não é somente, como eu falei, orações ocasionais, mas o Senhor nos chama para sermos homens e mulheres de oração dia e noite. Assim como os anjos do Senhor adoram ao Senhor dia e noite. Assim como Ana, né, em Lucas, se eu não me engano, que fala que ela ficou viúva, né, e depois que o marido dela faleceu, ela desprendeu a vida dela dia e noite diante do templo. Esse é o estilo de vida que Deus quer que nós tenhamos em relação à oração. Vivamos uma vida dia e noite em oração de oração diante do Senhor, que nós possamos respirar isso, que isso seja a nossa vida, que isso seja a coisa mais importante do nosso ser, do nosso dia, o momento em que nós nos relacionamos com Deus, o momento que nós ouvimos os desígnios do Pai, o momento que nós olhamos para o Senhor e entendemos o que Ele quer que nós façamos no dia, no mês, no ano, enfim, o dia que nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, eu estou aqui. O Senhor não falou que o Senhor queria me ver? O pai não quer me ver? Não é isso que a gente ouviu a aula no início da aula? Senhor, estou aqui, eu quero que o Senhor me veja. Eu estou aqui, estou fazendo aquilo que o Senhor pediu e mandou eu fazer. E eu gostaria de trazer agora alguns incentivos à oração. E essa parte, para mim, é a parte mais emocionante de tudo. Porque o Senhor, Ele não fez a oração para que fosse algo monótono. O Senhor não fez a oração para que nós ficássemos cansados e cheios de enfado para orar. Não fez para que nós ficássemos repetindo dia e noite, ficássemos no nosso quarto abrindo, fechando a porta, orando, e beleza, está cumprida nosso checklist, né? Eu fiquei sabendo que vocês tiveram aí um domingo bem legal, né? nessa última reunião. E eu tenho certeza que não foi nem um pouco monótono, né? Eu tenho certeza que não foi nem um pouco chato, né? E é justamente esse lugar que o Senhor quer que nós vivamos todos os dias. Não é coisas ocasionais. Eu sei que o Senhor tem momentos que Ele chega e realmente é diferente de todos os dias. E eu também não estou te falando que todos os seus momentos de oração você vai pular de alegria. Mas existem algumas coisas que, cara, nos trazem muita esperança. E a primeira coisa é que Deus, Ele revela para nós a beleza dele na oração. Porque quando a gente olha para Ele, a gente vê quem Ele é, a gente começa a enxergar a beleza de Deus. E só trazendo um parênteses, né? Novamente trazendo para o contexto onde nós estamos, né? Eu como jovem, o meu contexto é muito essas questões de Instagram e coisas do tipo, redes sociais. Mas, como eu falei no início, o inimigo, né, o diabo, enfim, ele cada vez mais ele quer nos distrair. Cada vez mais ele quer tirar os nossos olhos de Jesus. E, gente, existe um mistério nisso. Por que o diabo ele quer tirar os nossos olhos dele? Por que o diabo ele quer nos distrair e não deixar que nós olhemos para Cristo? Porque ele sabe, meus irmãos, e todo mundo espiritual sabe, que no momento que nós voltarmos os nossos olhos para Jesus e encontrarmos a beleza que existe nele,
nada mais vai nos satisfazer, nada mais vai valer a pena para a gente. Não vai ser mais monótono o tempo de oração, porque, cara, eu enxerguei algo que eu nunca vi na minha vida. Eu encontrei a beleza que me cativa, eu encontrei o amor que vai me consumir. Então, é proposital, meus irmãos. Por que você acha que você rola Reels o tempo inteiro? Por que você acha que o seu trabalho consome o seu tempo? Por que você acha que você não tem tempo para nada? É proposital, porque o diabo sabe que se você parar o que você está fazendo e olhar para Jesus em oração, cara, nada mais vai fazer, nada mais vai tocar o seu coração mais do que Jesus, né? E gente, existe uma beleza muito grande nisso, que eu consigo ver em várias histórias, né? Existem vários pontos na palavra do Senhor que a pessoa ela olha para o Senhor e ela é transformada, né? Ela olha para o Senhor e ela tem uma vida mudada. E esses últimos tempos eu tenho orado para o Senhor, Senhor, eu quero viver isso. Eu comecei a estudar a respeito disso e esse incentivo à beleza, né? O incentivo da oração é a beleza do Senhor. Eu falei, Senhor, me mostra o que é isso, E ele me mostrou o cego de Jericó, né? Ele falou assim, cara, hoje a gente vive como o cego de Jericó, que vive tateando e não enxerga nada. Mas o Senhor, Ele quer passar diante de nós e nos curar. Só que nós precisamos, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, olha para mim. E o Senhor vai chegar para você e falar assim, cara, o que você quer? E daí nesse momento a gente precisa ter a resposta, a gente precisa saber o que a gente quer. Senhor, eu quero te ver, eu quero abandonar as coisas que me cegam, eu quero abandonar as coisas que me previnem, né? que não me deixam te ver. E cara, Jesus é tão bom que Ele vai abrir seus olhos. No momento que Ele passar e no momento que você pedir, Ele vai abrir os seus olhos e como cego de Jericó, você vai ter os seus olhos abertos e vai contemplar a pessoa mais bela que você vai ver na sua vida. A pessoa que vai te fazer sair correndo por toda a cidade e falar assim, eu fui curado pelo cara mais sensacional que eu conheço e eu vou seguir ele para o resto da minha vida. E cara, existe um mistério que eu gosto de viajar, que é a questão da criação, né? O Senhor, Ele criou todas as coisas através da palavra, né? Haja luz, haja firmamento, enfim. Mas o homem, ele fez questão de moldar ali com as suas mãos, né? Só que depois que Deus ele criou o homem ele ficou lá um boneco assim, né? Paradinho, estático. E o que faltava? O sopro, né? O sopro, o fôlego de vida. E agora eu vou pedir para que vocês pensem junto comigo, viajem um pouquinho. Mas, meus irmãos, olha que legal. Deus, quando criou o homem, Ele criou tudo e faltava o fôlego de vida. Daí ele chegou frente a frente com o homem assim e soprou o fôlego. Daí o homem, eu tenho vida hoje. E daí eu fico imaginando, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que o homem viu, mas com certeza a primeira coisa que o homem viu ali foi a revelação da beleza criadora de Deus. Você concorda comigo? Né? Não sei se ele viu a face de Deus, se ele viu, sei lá, um espírito, se ele viu, enfim. Mas a primeira coisa que o homem viu ao ser criado foi a beleza de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa fome da beleza, esse anseio pelo belo, não é à toa no nosso coração. Existe dentro do nosso DNA um anseio pelo belo, um anseio. Cara, lá nos primórdios, eu lembro, meu DNA, ele lembra de ter visto algo muito, muito belo. E daí hoje a gente percebe o quanto nós corremos atrás do que é belo, a gente ama televisões 8K, porque a gente consegue ver todas as cores, mas nada disso nos satisfaz. Por quê? Porque nós precisamos encontrar a verdadeira beleza que é em Cristo. A gente precisa olhar, e quando a gente olhar para Ele, a gente vai ser, cara, era isso que eu procurava a minha vida inteira. Você quer um estímulo mais lindo do que esse de orar? Você quer um estímulo mais belo do que esse de chegar no lugar de oração e falar, Senhor,
abra os meus olhos para te ver, eu quero a revelação de quem o Senhor é. Existe essa beleza revelada e preparada para nós. Meus irmãos, não existe, se eu parasse agora com os incentivos de oração, já seria o bastante. Vocês viveram um pouco da experiência de Jesus estar aqui no domingo, mas imagina quando seus olhos forem abertos e falar assim, cara, era isso que eu gostaria, era isso que eu queria a minha vida inteira, esse é o desejo do meu coração. E outro ponto que é um incentivo para vocês a respeito da oração, para mim também, cara, toda vez que eu falo sobre isso eu já estou... É que quando a gente olha para essa beleza e a gente fala assim, caraca, eu quero isso, logo, pelo menos no meu coração, vem a palavra de Tito que fala da bendita esperança, né? A gente olha para todas as coisas que acontecem na terra, a gente olha para todo o pecado que existe no mundo, daí a gente lembra de 1 Coríntios 13, que fala assim, quando aquele que é perfeito vier, tudo que é imperfeito vai desaparecer. Enfim, a gente percebe que fome, dor, tristeza, essas coisas todas vão ser dissipadas quando aquele que é perfeito vier. Isso começa a gerar fome e sede na gente. Fala, Senhor, como eu aguardo a sua vinda, Senhor, como eu quero o Senhor aqui comigo. Daí a gente acabou de falar sobre a beleza, Senhor, como eu quero te ver, porque quando o Senhor voltar, essa beleza não vai ser parcial. Nós conheceremos como Ele nos conhece. Essa é a continuação do 1 Coríntios 13. Nós o enxergaremos, porque hoje a gente enxerga como se fosse num espelho embaçado, né? Como se fosse num material polido assim, que a gente consegue ver a silhueta e isso já nos enche. Mas quando aquele que é perfeito vier, e em breve ele voltará, todas essas coisas que nos impedem de ver ele perfeitamente se dissiparão. E nós o veremos como ele nos vê, nós o conheceremos como ele nos conhece. Afinal, a vida eterna é essa, né? Conhecer o Senhor. Nós viveremos a vida eterna dia após dia, recebendo a revelação de quem ele é. E esse é um grande estímulo para a segunda vinda do Senhor. Esse é um grande estímulo para a oração, porque quando a gente ora, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas em Apocalipse 5:8 fala sobre anjos que seguram harpas e taças nas suas mãos, e essas taças elas estão cheias de algo. E vocês sabem o que é esse algo? As orações dos santos. E a gente percebe que quando essas taças elas forem cheias, meus irmãos, quando essas taças, que são as orações dos santos, forem cheias, e se enchendo, até o momento que ela estará plenamente cheia, essa esperança que a gente tanto aguarda, esse anseio, esse fogo que foi gerado agora no seu coração pela volta do Senhor, se concretizará. E existe, cara, um entendimento que enfim, só para finalizar, trazendo essa questão de Apocalipse 5, eu gostaria de ler para vocês. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? No entanto, não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me: não chore, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E só para trazer um contexto a respeito dessa palavra, a gente depois vai caminhar até o 8, mas eu não sei se vocês sabem, por isso é muito massa a gente acabar entendendo algumas coisas ali da cultura judaica, né, que traz um pouco de entendimento a respeito daquilo que a gente está lendo, né? Tem coisas que uma criança de 5 anos, um judeuzinho de 5 anos, ele entende melhor que a gente, porque ele sabe do contexto das coisas. E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Porque esse livro,
aqui ele fala que ele tem 7 selos, escritos de ambos os lados. E daí eu não sei se você sabe, mas o selo nos livros, nos rolos, né, eles determinavam o quanto aquele livro, aquele rolo, ele era exclusivo. Então, um selo, um pouco exclusivo, bem pouco, 2 selos, enfim. E os 7 selos era o ápice da exclusividade. E normalmente ele era dado como quando ele era escrito pelos 2 lados e quando ele tinha 7 selos, ele determinava uma escritura de uma terra, né? Ele determinava uma herança. E agora, trazendo para esse versículo, né? Isso, cara, é uma coisa tão singela, mas olha a diferença que traz para esse versículo agora. O João, ele observou na mão daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos, que é o quê? Uma escritura da terra, né? Uma escritura com 7 selos. E ele falou assim, cara, quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Quem é digno de abrir a herança da terra? Quem é digno de herdar a terra? Daí ninguém foi digno, não se achou ninguém digno, e João começou a chorar, falou assim, não, como é possível? Como é possível ninguém ser digno de abrir o livro, romper os selos e tomar a terra como herança? E no meio do choro, o ancião chegou para João, bateu no ombro dele e falou assim, não chores, meu amigo, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados à terra. Ele veio, pegou o livro na mão direita do que estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um tinha harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que eram as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Tu os constituísse reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Enfim, assim continua. Mas enfim, meus irmãos, esse é mais um estímulo que nós temos para viver uma vida dia e noite de oração. O nosso estilo de vida e a nossa dedicação na oração, que já nos traz tantos benefícios, que é conhecer o Senhor e conhecer o seu Filho e saber os propósitos que nós temos na terra. Além de tudo isso, nós participamos da vinda do Cordeiro. Nós, de certa forma, contribuímos com a vinda do Cordeiro, enchendo as taças para que ele pegue aquele livro, o livro de herança da terra, e fala assim, eu hoje abrirei o livro e romperei os selos, e nada mais que é mal nessa terra subsistirá, porque hoje eu reinarei sobre essa terra para sempre. Enfim, meus irmãos, espero que vocês estejam incentivados a orar. Espero que vocês estejam animados para o seu próximo tempo de oração. Que o Senhor possa revelar para vocês a beleza dele no momento de oração. Que o Senhor possa revelar para vocês a bendita esperança e o anseio pela volta do Senhor no lugar de oração. O lugar de oração é onde nós recebemos os desígnios do Senhor. É o lugar onde nós recebemos o chamado que o Senhor tem para você. É o lugar onde nós conhecemos o Deus que se faz conhecido. Amém? Eu gostaria de orar. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento. Ah, Senhor, como eu amo falar sobre isso, Senhor. Como eu amo falar sobre o dia que o Senhor virá. Como eu amo, Senhor. Como eu amo, Senhor. Como eu amo, Senhor. E, Senhor, eu peço para que nesse momento o Senhor possa vir sobre nós com um senso de urgência da nossa vida em adoração e oração, Senhor. Venha com senso de urgência, Senhor, de entregarmos a nossa vida dia e noite ao Senhor. Venha com senso de urgência, Senhor,
de largar aquilo que nos distrai, abandonar as coisas que não nos deixam te enxergar plenamente, para que os nossos olhos estejam plenamente abertos e nós possamos contemplar, Senhor, contemplar a beleza do Senhor, contemplar, Senhor, os desígnios do Senhor, contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para a cidade onde nós estamos, aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja onde nós estamos, para a família que nós fomos inseridos, Senhor. Por favor, enche o nosso coração de expectativas por te conhecer mais. Nós queremos cultivar uma vida de relacionamento, Senhor. Nós queremos cultivar uma vida de relacionamento com o Senhor, porque nós sabemos que é por Ti que nós vivemos, é para o Senhor que nós existimos, para o Senhor que nós corremos e andamos, Senhor. Faça-nos nesse momento nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha, Senhor, do pecado que nos atrapalha, Senhor, e correr a carreira que nos foi proposta, e, Senhor, correr em direção ao Senhor, correr sabendo que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor nos previne de cair e nos apresenta sem máculas. Então que nós corramos olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Faça-nos olhar para Ti e sermos transformados, Senhor. Faça-nos debruçarmos o nosso rosto no chão, ajoelharmos, levantarmos, enfim, Senhor, aquilo que o Senhor quiser que nós façamos, mas nos apresentemos diante do Senhor em orações e súplicas, Senhor. Faça a igreja do Senhor que está ouvindo aqui essa noite, Pai, viver uma vida de oração dia e noite, viver uma vida, Senhor, constante, Senhor. Tira-nos da inconstância, Pai, tira-nos da preguiça, Senhor, tira-nos do desânimo, Senhor, leva-nos a olhar plenamente para Ti, Senhor. Leva-nos a viver os planos que o Senhor tem para nós, Pai. Leva-nos a ouvir aquilo que o seu coração está clamando, aquilo que o seu coração quer fazer, que nós sejamos participantes daquilo que o Senhor quer fazer através do lugar de oração. Que essa igreja, Senhor, seja participante do que o Senhor quer fazer em Braga, Senhor, a partir do lugar de oração, Senhor. Que, Senhor, cada um dos homens dessa casa seja participante, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer na casa deles, como sacerdote do lar, através do lugar de oração, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Eu oro e peço misericórdia ao Senhor, e volte os nossos corações a Ti, Senhor. Volte os nossos corações ao Senhor e nos faça enxergar a beleza que existe em Ti. Nos faça desejar a Sua volta, Senhor, e nos faça desejar estar contigo todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queria falar algumas coisas aqui, baseado nisso, né? É um assunto que para mim ele é tão vital, né? Para a nossa vida e também para a vida da igreja. Eu queria pontuar algumas coisas que o Luiz falou aqui, que são enfatizar, né? Deixar isso bem cravado em nosso coração, e queria que você se atentasse a isso. Ele falou sobre as distrações, né? Inclusive essa semana mesmo, Deus falou, a semana passada, falou comigo a respeito dessas distrações que nós achamos que é muito... Às vezes nós achamos que é muito natural, né? As coisas que se levantam, e isso é um equívoco para nós que somos cristãos, nós que servimos ao Senhor. Nós precisaríamos ter uma clareza muito melhor a respeito das coisas que o sistema desse mundo faz. Nós precisaríamos estar mais atentos às coisas que o Espírito desse mundo propõe para nós. Irmãos, não é por acaso os temas e os assuntos que as mídias sociais nos oferecem. E eu vou dizer, elas não nos obrigam, né? Na verdade, nós é que vamos atrás disso tudo. Nós culpamos as mídias, nós culpamos essa era, esse tempo, mas Satanás ele sempre usou a ferramenta
disponível no seu tempo e na sua estação. Então, elas não são o culpado, né? Culpados somos nós de debruçarmos nossa vida sobre isso. Então, essas coisas, irmãos, elas não são por acaso. Não é por acaso que temas se levantam. Antigamente era um tema do mês, um tema do ano. Hoje em dia é da semana, é de um dia, 2 dias. Estamos num assunto, amanhã já levanta outro. Irmãos, não é por acaso. Entenda isso, deixe isso gravado no seu coração. Não é por acaso. Por mais engraçado, pífio, por mais ou é muito sério, ou é uma brincadeira, não importa o grau de importância da distração. É uma distração provocada pelo espírito desse mundo a fim de um propósito: nos fazer tirar os olhos do Senhor. Perceba quanto nós somos conduzidos por esses assuntos, por esses temas que Satanás coloca diante de nós. Nós nos reunimos, por isso que eu falo, irmãos, comunhão não é apenas sentar junto para comer. Comunhão é ser unido e ligado pelo Cristo. E por isso que eu sempre dou o exemplo de Babel, né? Eles também estavam em comunhão, mas foi para um desastre. Foi por um motivo humano e carnal. E perceba quanto nossas comunhões às vezes não são efetivas, não são espirituais, né? Nós reunimos agora para falar o quê? Do bebê reborn, né? Nós nos reunimos para falar do quê? Dos temas atuais, das coisas que... Ou seja, qual é a intenção de Satanás? Irmãos, não é por acaso. É a fim de tirar de nós o olhar e a importância das coisas de Cristo. É a fim de tirar de nós, irmãos, a percepção e a atenção das coisas espirituais. Eu não sei se você percebe, mas quantas e quantas reuniões que elas duram daqui até o café. Muito do que nós recebemos, as reuniões, irmãos, elas caminhando daqui até o café, a gente já se perde. A gente já distrai, a gente já muda o foco, muda o alvo, e nós vamos construindo uma vida, tipo assim, sempre esperando uma novidade, uma coisa nova, um novo culto, um novo evento, uma nova mensagem, uma nova pregação. Por quê? Porque tira de nós o fascínio, tira de nós o anseio pelas coisas que Deus está fazendo, que Deus está mostrando, que Deus está revelando. Então eu queria enfatizar isso para você, irmãos. Nós somos espirituais. Então nós pensamos a respeito das coisas espirituais. Nós somos seres espirituais, nós precisamos começar a pensar a partir do céu e não a partir da terra. A gente ora a partir da terra e nós deveríamos orar a partir do céu. Os assuntos nossos devem ser os assuntos do céu. Eu não estou dizendo que nós somos, vamos ser então, não vamos mais falar das coisas. Não, quem me conhece sabe, eu gosto, eu falo do futebol, eu falo daquilo, é natural, isso não tira a nossa humanidade. Mas muitas dessas coisas nos levam a um extremo, a fim de nos tornarmos seres mais carnais do que qualquer outra coisa. Lembra daquela frase que o pastor Júnior falou aqui, a gente sempre repete ela, né? O teor das nossas conversas revelam a intensidade do nosso coração, a fascinação do nosso coração. Os teor das nossas conversas revelam a fascinação do nosso coração. E é isso que Satanás está fazendo. Ele está mudando o teor das nossas conversas, das nossas mesas, dos nossos ajuntamentos. Irmãos, então não é por acaso. E só tem uma pessoa que pode mudar isso. Eu e você. Só você pode mudar, só eu posso mudar isso. Nós temos esse poder de mudar essa realidade. Porque nós nos debruçamos sobre essas coisas ou não. Isso está diante de nós, essa escolha, e nós precisamos nos atentar melhor para isso. Amém? Então, perceba, irmãos, por mais, o bebê reborn é uma piada para nós, né? Por exemplo, dando um exemplo, mas ela tira, ela rouba. E aí é o que o Luiz falou, aí, nessa hora sempre nasce, os especialistas, sempre nasce as teorias. Agora, até dias atrás era o Papa, até outro, sabe? Então, assim, daqui a pouco foi a política de novo, e a gente fica indo e voltando entre coisas que não nos levam a lugar algum, mas que tiram de nós o olhar das coisas de Cristo, nos tiram o fascínio do Senhor. Então, irmãos, e essas coisas, elas têm uma intenção, de tirar os nossos olhos do que os céus estão enfatizando. Nós enfatizamos o que o mundo está dizendo, mas não sabemos o que os céus estão comunicando.
Então o Luiz falou uma coisa muito pontual, ele diz, existe também um tema, o céu também está dizendo algo. O Instagram está dizendo, os canais de notícias estão dizendo o tempo todo, os jornalistas estão dizendo, os especialistas estão todo o tempo dizendo alguma coisa. Para isso, basta que você abra o celular. Só que os céus também estão dizendo algo. Só que para isso, basta que a gente se retire, se coloque no lugar de devoção para olhar para o céu. Então, Satanás ele está enfatizando coisas que tiram o foco e tiram a ênfase do que os céus comunicam. Então, nós sempre estamos procurando especialistas para nos falar a respeito de assuntos. Mas o céu também está dizendo um assunto para hoje, um assunto para Braga, um assunto para Portugal, um assunto para a sua cidade, um assunto sobre as famílias, um assunto sobre a igreja. Mas nosso foco está desviado. Outra coisa que ele enfatizou que me chamou muita atenção, eu quero enfatizar com vocês, o quanto a oração às vezes não muda as coisas, mas nos muda. Nós, irmãos, temos o hábito de orar por necessidades, mas orar é uma necessidade. Nós vamos ao Senhor orar por quando precisamos de coisas. Então nós oramos por alguns propósitos. Irmãos, se coloque no lugar de orar por assuntos e propósitos e coisas específicas de Deus. E você vai perceber que às vezes essas coisas não vão mudar, mas você vai mudar. A oração, irmãos, não tem por propósito mudar as coisas, não é uma vara mágica, não é uma varinha mágica para que milagres aconteçam apenas. É que o maior milagre aconteça, que é por meio da devoção e do relacionamento com Deus, nós sejamos transformados. Eu aprendi isso lá no sertão, né? As pessoas sempre perguntavam, disse aí, como é que está lá? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas aceitaram Jesus? E sempre era essa pergunta. E até que um dia eu aprendi, eu falei, olha, eu não sei se muita gente está mudando, mas, cara, eu estou sendo transformado. Eu estou sendo transformado por meio do clamor, por meio do amor por aquele povo, pelo nível da intercessão, da súplica e do quanto envolvidos estamos com a causa de Cristo, que a cada dia eu estou sendo transformado. A cada dia que eu vou para lá, cada dia que eu me envolvo, cada dia que a gente trabalha. Então, irmão, nós temos que tirar a ideia de que a oração é só um meio pelo qual nós conquistamos coisas. Por favor, grave isso no seu coração. A oração não é um meio para conquistar coisas. A oração é um meio de nos aproximar do Senhor e nós sermos transformados. Você já lhe ocorreu de você orar por coisas e elas não acontecerem? Mas nós deveríamos ter nos atentado que, na verdade, às vezes essas coisas são uma forma do Senhor nos chamar para perto dele e nós sermos transformados. Então, irmãos, não use a oração como meio de que coisas aconteçam, mas faça da oração um lugar de relacionamento. Se o seu filho vier pedir uma coisa para você hoje e o filho do vizinho vier pedir uma coisa para você hoje, para quem você vai se atentar? Para o seu filho, é natural. Por quê? Porque há relacionamento, há paternidade ali, há um relacionamento, é uma família, há um laço de amor, há uma aliança entre você. Então, ou seja, você já está naquele ambiente com seu filho. Às vezes nós tratamos Deus como se ele fosse, o vizinho. Nós vamos até ele quando queremos alguma coisa. Nós vamos até ele quando precisamos de alguma coisa. Nós vamos até ele quando, Senhor, eu não tenho o que fazer, agora eu preciso. Nós parecemos um estranho, batendo na porta, pedindo milagre, pedindo migalhas. Mas a oração, irmãos, ela nos cria esse relacionamento, esse afeto íntimo com o Senhor. Então não ore, não tenha a oração como um lugar para alcançar as coisas, mas um lugar que nós somos moldados e transformados. Amém? E para encerrar, o Luiz falou sobre o quanto que o ajuntamento é afetado por indivíduos que oram a partir da sua casa. Eu falei isso aqui várias vezes. Jesus nos deixa 2 modelos de oração. E uma não existe em detrimento da outra, e uma individual não consegue se completar sem a outra. Jesus ensina, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que está em secreto te ouvirá, né? Essa é uma medida que o Senhor nos ensina de uma vida de intimidade e relacionamento com Deus.
Mas quando os discípulos coletivamente pedem a Jesus para que ensine-os a orar, ele ensina o quê? Pai nosso. O pão nosso. Então existem duas medidas de oração que precisam ser efetivas em nós. Se você ora apenas no coletivo, nós corremos o risco de estar nos tornando religiosos. Como aqueles que Jesus condenou. Vocês só oram para que ser visto, vocês só oram para que os outros te vejam, né? Vocês oram para que as pessoas, né, vejam suas orações. Nós corremos o risco de estar nos tornando religiosos. E se nós oramos apenas de uma forma individual, isso pode estar revelando o egoísmo e o orgulho do nosso coração, de achar que nós podemos ir até Deus sem o corpo, podemos ir até Cristo sem a sua família. Então, irmãos, as duas coisas precisam ser completas, uma coisa se completa na outra. Nós precisamos estreitar esse laço de relacionamento com o Senhor por meio da oração individual, na solitude, na nossa casa, nesse lugar de intimidade. E quando nós nos juntarmos como igreja para orar, nós vamos ver o fruto disso por meio do derramar do Espírito do Senhor. É o meu Pai e o Pai Nosso. Amém? É a medida ao qual eu me sujeito na minha casa para construir um relacionamento. E o quanto isso vai ser efetivo e o quanto isso vai ser evidente quando nós nos reunimos para orar como família. Amém? Então, irmãos, leve essa aula no seu coração como mais um presente do Senhor para nós, a fim de não nos fazer perder no meio do caminho dos assuntos que são evidentes para a vida da igreja. Nós sempre falamos que nós escolhemos os temas pensando não em te dar conhecimento apenas, mas fortalecer a casa, fortalecer a igreja local, fortalecer a nossa movimentação como cristão. Tem muitas coisas que nós queremos saber, temos curiosidade, mas que não muda o nosso estilo de vida. Irmãos, a oração não é um tema de sala de aula. A oração é uma prática na vida do cristão. E não há como ser cristão, irmão, sem relacionamento com o Senhor. Amém? Então, se você ama Cristo e o corpo de Cristo, você começa a evidenciar isso por meio da sua casa. Amém? Então, leve esse tema, irmãos, como assim, uma prioridade para a sua vida. E você não precisa sentir vontade, amém? Oração a gente não sente vontade. Oração não é sabe, não é emocional. Oração é uma decisão, é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de vida ou morte. Assim como você se alimenta para sustentar o corpo, você precisa da oração para sustentar o espírito. Amém? Então vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Se atente, faça um exercício nesses dias, amém? Vá para casa a partir de hoje e comece a perceber o quanto é tendencioso que as coisas desse mundo roubem a nossa atenção e o nosso foco, para não vermos a beleza do Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Quem puder, irmãos, por favor, nos ajude a levar as mesas, amém?